Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus e os seus ensinamentos sejam sempre uma constante em nossos pensamentos, em nossos atos e em nossas palavras. Eu sou Marco Aurélio, sou expositor aqui do SEAC e hoje eu gostaria de trazer para vocês algumas considerações a respeito dos médiuns, da mediunidade e a doutrina espírita. Mas antes de entrarmos na exposição do tema, eu convido vocês a fazermos uma breve oração. Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia espiritual, que possamos, a partir deste momento, entrar em sintonia com o plano na seara do bem, a fim de que possamos, em sintonia com os espíritos seareiros do teu trabalho, Senhor Jesus, possamos ser por eles intuídos e também receber do mais alto os influxos das boas energias em favor de todos nós aqui encarnados. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja. Bem, meus irmãos, eu vou pedir licença para de vez em quando desviar um pouquinho o meu olhar à minha direita. Eu estou com a pauta aqui das coisas que eu preciso apresentar para vocês, né? A respeito do tema médiuns, mediunidade e a doutrina espírita. A ideia aqui é que possamos deixar claro para vocês o que é o médium, o que é a mediunidade, qual o objetivo da mediunidade e qual o papel da doutrina espírita no sentido de nos esclarecer exatamente esses dois pontos, né? Vale sempre lembrar, como situações básicas, quando apresentamos os nossos mais variados temas aqui, que nós espíritas acreditamos que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Vale lembrar aqui que Jesus é o nosso grande irmão, né? É o modelo e guia que Deus nos deu à humanidade na Terra para servir de exemplo. Jesus pregou durante 3 anos aqui na Terra, esteve encarnado entre nós e nos mostrou ser possível, sim, pensar o bem e praticar o bem a todo o momento. E nos esclareceu mais a respeito do grande Pai, de um Deus de justiça, de um Deus de bondade, e também nos deixou a promessa de um Consolador, que estaria conosco para todos sempre, e esse Consolador prometido por Jesus se apresenta para nós como a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos para com os encarnados. E essa grande mensagem, esse grande entendimento, né, esclarecimento a respeito do Consolador prometido por Jesus, nos foi apresentado por Kardec e que configura a doutrina, esclarecimentos da doutrina espírita. Então, disse que a doutrina espírita é, sim, o Consolador prometido por Jesus, mas ela se constrói, né, dia a dia, ela continua o seu trabalho de esclarecer a humanidade desde Kardec e continuará como prometido por Jesus para todos sempre. E de que forma? Através do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos. E este fenômeno acontece por intermédio dos médiuns. Então, o que é o médium? O médium é essa pessoa que tem a capacidade de perceber a realidade do plano espiritual, que é um plano em que nós continuamos vivos, que é diferente do plano da matéria. Então, não adianta os cientistas quererem especular com a existência dos espíritos através de métodos de pesquisa relacionados à matéria. Os espíritos vivem num outro plano de existência, né?
a nossa tecnologia não capta esse outro plano de existência. Os nossos sentidos físicos, na grande maioria de todos nós, não captam o plano espiritual. Somente algumas pessoas, e aí eu chamo a vocês a atenção aqui para uma informação que eu busquei lá no dicionário, né? Médium, ele tem origem no latim, medium, que significa meio ou intermediário. E encontro no dicionário a seguinte afirmação: pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens, né? E aí eu lembro que no livro dos Espíritos, na questão 76, já resgatando uma informação básica de que somos espíritos, eu falei de Deus e Jesus, mas temos que partir também da convicção de que a morte ela não acaba com a vida em definitiva. Ao contrário, a morte ela elimina esse corpo físico, esse corpo biológico. O ânimo, a vida, ela tem a sua origem no espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo. E ali no Livro dos Espíritos, na questão 76, nós encontramos exatamente essa afirmação. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, para que possamos conversar sobre mediunidade e a doutrina espírita, precisamos aceitar essas, podemos até por enquanto, eu tenho essa convicção porque eu estudo a doutrina espírita, a mediunidade, os médiuns há 20 anos. Né? Eu não falo sem conhecimento de causa. Eu experimento há 20 anos o fenômeno da mediunidade. Né? Eu estudo o fenômeno da mediunidade. E foi exatamente o que Kardec fez. A codificação espírita nos foi apresentada por Kardec através da sua investigação do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos por intermédio de médiuns variados. Então, Kardec, como pedagogo, como grande cientista, magnetista, estudou medicina, mas a paixão da sua vida era a pedagogia, ele imprimiu, né, a sua expertise em estruturar assuntos e esteve em reuniões com diversos médiuns que davam voz a vários espíritos, questionando esses espíritos sobre o que é a vida, o que é Deus, o que é o nosso futuro, ou seja, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Foi isso que Kardec fez. Investigou o fenômeno da comunicabilidade com racionalidade, sem qualquer tipo de preconceito. E chegou à convicção de que o fenômeno é real, né, de que a morte não existe e que nós continuamos vivos num outro plano de existência que chamamos de plano espiritual. E os médiuns são essas pessoas, né, que vivem entre nós desde o início da humanidade até hoje e por todo sempre, que têm essa capacidade de perceber a realidade do plano espiritual. Então, se você quer investigar a continuidade da vida e o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, um bom caminho é estudar sobre mediunidade. Venha para as casas espíritas, estude o fenômeno. Aliás, o SEAC tem vários cursos sobre esta providência de Deus para com a humanidade. Nós encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, sobre a mediunidade e sobre médium. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica, ou seja, algumas pessoas têm uma chave, por assim dizer, no organismo físico, que permite com que ela entre em sintonia com o plano espiritual. Melhor dizendo, que ela perceba a realidade do plano espiritual. Para aqueles que gostam de estudar, convido vocês a lerem as obras de Chico Xavier, psicografadas por Chico Xavier, mas intuídas pelo espírito de André Luiz. Lá vocês vão encontrar, se eu não me engano, no Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala da glândula pineal. Então, a glândula pineal é uma glândula que nós temos aqui, bem no meio da nossa cabeça,
bem ali encaixada aqui no meio do cérebro, uma glândula bem pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, se eu não me engano, que ela é formada por cristais de apatita. Tem um médico brasileiro chamado Sérgio Felipe de Oliveira, ele é contemporâneo nosso, e ele tem uma tese de mestrado em que ele pesquisa médiums, né, e não médiums, e através de tomografia, ele chegou, né, à informação de que os médiums ostensivos, esses que captam, né, têm a capacidade de perceber a realidade do plano espiritual, têm a glândula pineal mais desenvolvida, um pouco maior, por assim dizer. A glândula pineal é constituída de cristais de apatita, e eles têm a capacidade de perceber, de receber ondas magnéticas, né? De transmitir e de receber ondas magnéticas. É aí, né? E no estudo que ele fez, nessa tese de mestrado dele, os médiums tinham a glândula pineal com maior concentração de cristais, ou seja, eles têm maior capacidade de perceber as ondas magnéticas. E o plano espiritual é uma realidade vibracional diferenciada do plano material, né? Vale a pena conhecer essa tese de mestrado do professor Sérgio Felipe de Oliveira. E nós encontramos aqui, lá nos idos de 1930 e alguma coisa, quando Chico Xavier publicou Mecanismo de Mediunidade, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica. Aliás, essa informação está no Evangelho, mas está também nas obras de Chico Xavier, né, nesse livro que eu falei para vocês. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, a glândula pineal, como a de ver, de ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Ou seja, a mediunidade tem essa chave no corpo físico, né? E tem uma outra informação aqui no livro dos médiuns, na questão 226, que também, a questão 226, ela fala se a mediunidade tem relação com a moralidade do médium. Mas não é esse ponto que eu quero discutir aqui nesse momento. O que eu quero discutir é que há, mais uma vez, lembrando que o Evangelho, que o livro dos médiuns, o livro dos Espíritos foram escritos e publicados por Allan Kardec nos idos de 1856, 1860 e seguinte, 1857 e 1860 em diante. E nós encontramos mais uma vez aqui que ele responde que não, a mediunidade não está relacionada ao desenvolvimento moral do médium, a faculdade propriamente dita prende-se ao organismo. Então, mais uma informação, e agora estamos a falar de uma informação que veio lá em meados do século XIX, em que a tecnologia, em que o conhecimento humano não chega nem próximo ao conhecimento e à tecnologia que nós temos hoje, mas há já a referência de que a mediunidade tem um componente biológico, né? Mas o que eu gostaria de discutir com vocês, ainda tentando esclarecer o que é ser médium. No livro dos médiuns, a gente vai encontrar a afirmação de que todos nós somos médiuns. Num contexto geral, sim, porque os espíritos estão aqui no nosso meio. E eles tentam se comunicar conosco por intermédio do pensamento. E muitas vezes, por intuição, nós captamos esse pensamento dos espíritos. Mas nós não percebemos, nós não temos sequer a noção de que, por exemplo, você está numa determinada situação, você tem que tomar uma determinada posição ou tomar uma decisão numa situação diversa da vida. E aí vem um espírito amigo e te dá uma orientação. E você, por intuição, capta ela e fala, não, eu vou por esse caminho. Eu vou tomar o caminho A e não B, né? É uma intuição, mas você vai achar que é sua. A decisão foi sua. Mas foi um amigo que estava aí do teu lado e que te intuiu, né? Mas entender que daí a gente pode desenvolver a mediunidade
para uma forma ostensiva? Não, não. Porque para que possamos tê-la de forma ostensiva é necessário ter essa chave no nosso organismo e a maioria de nós não as tem. Mas então, por que Deus as deu a algumas pessoas? Vou só tomar uma aguinha, com licença. E aí eu vou buscar referências. Agora nós já entendemos que o médium é aquela pessoa que tem, de uma forma ostensiva, a capacidade de perceber o plano espiritual. Ele pode ver o plano espiritual, ele pode ver os espíritos, ele pode somente ouvir a voz dos espíritos, ele pode somente captar o pensamento dos espíritos e nos transmitir por intermédio da sua fala. Nós chamamos essa mediunidade de psicofonia. Ele pode ouvir o pensamento do espírito, perceber o pensamento do espírito e escrever. Nós chamamos isso de psicografia, né? Há vários tipos de mediunidade. Muitos médiuns têm vários tipos, mas muitos médiuns só têm somente um. Mas há vários tipos de mediunidade. Nós costumamos dividi-la em dois tipos. Os fenômenos de ordem material são, por exemplo, como eu disse no início aqui, a história de... a gente vê a manifestação dos espíritos de uma forma indireta, né? Um objeto que se move, por exemplo, acho que é o meio mais fácil da gente identificar, né? De repente eu percebo ali que um objeto se movimentou na minha frente, né? É um espírito que está ali impulsionando o objeto por intermédio do seu perispírito, mas também ele depende do influxo de energias, né? Da atuação do perispírito de um médium. Tem que haver um médium nas proximidades, ou tem que haver, por exemplo, a espiritualidade, já que aquela situação é necessária, a espiritualidade providencia a energia através de um médium que muitas vezes está a quilômetros do outro lado do mundo, mas há que haver a matéria, por assim dizer, essa energia sutil de um médium encarnado, né? Então, nossos fenômenos de ordem material são esses: aportes, poltergeist, aporte de objetos, né, melhor dizendo, poltergeist, enfim. O surgimento do nada de um objeto, né? Tem muito isso descrito na literatura espírita, de flores que surgem do nada, de instrumentos musicais, enfim, de vozes que se fazem presentes do nada. São fenômenos de ordem física. Mas há os fenômenos de ordem inteligente, né? Os fenômenos de ordem inteligente denotam a participação direta de um médium, seja a psicografia, a psicofonia, a pintura, a música, né? Então, esses são a gente pode dividir a mediunidade em fenômenos físicos e fenômenos inteligentes, tá? Mas, enfim, o que nós queremos deixar bem claro aqui é que médium, de uma forma bem específica, são aqueles que têm essa capacidade de forma ostensiva. Mas qual é o objetivo da mediunidade? A mediunidade é uma bênção de Deus para com a humanidade. E nós encontramos ali, no Evangelho, no capítulo 28, item 9, uma primeira informação que nos traz o esclarecimento do objetivo da mediunidade. Está lá escrito: para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então, um primeiro objetivo, para que o homem possa penetrar no mundo invisível, para que o homem possa conhecer que o plano espiritual existe. Para que isso aconteça, o fenômeno ele precisa ser investigado. Hoje a maioria das pessoas especula com a mediunidade. Buscam cartomantes, médiuns, pagam por uma consulta para querer saber do futuro, do passado. Ora, se o passado fosse importante, Deus não imporia entre as suas leis divinas o esquecimento. Se fosse importante saber do passado, saber do futuro, Deus nos abriria essa informação. E quando eu falo importante, para o nosso desenvolvimento intelectual e também moral. Isso não é importante. Não devemos olhar para o fenômeno da comunicabilidade com esses olhos. Os olhos da especulação, do algo extraordinário. Não, a mediunidade é um fenômeno natural, que a maioria dos homens não sabe porque não investiga de maneira correta e com seriedade e com uma finalidade boa.
ele quer apenas especular, né? E muitas pessoas exploram a mediunidade e exploram os crentes que buscam essa situação, né? Estou falando aqui das pessoas que buscam a leitura de carta, as de cartas, de tarô, os médiums para especular com o passado, com o futuro, com o presente, né? A mediunidade não foi dada por essa razão. Deus é o princípio inteligente, é a causa primeira de todas as coisas. Ele quer o nosso bem, é o nosso Pai, né? Então, ele nos deu a mediunidade para que penetremos no plano invisível, para que saibamos que a morte não existe, que a vida continua para o todo sempre. E conhecedores dessa informação, que possamos nós aqui mudar o nosso comportamento aqui na Terra, nos preparando para uma vida melhor que há de vir depois que o espírito deixa essa roupa de carne. Porque ela estraga, porque ela adoece, porque ela perece, enfim. Mas nós continuamos vivos numa outra realidade chamada plano espiritual. Tem outra informação, também no Evangelho, capítulo 26, item 7. Ele fala, é o capítulo que trata da mediunidade, que ela tem que ser gratuita, né? Então, acabei de falar que não se deve especular com a mediunidade, não se deve explorar, ela foi dada para o bem da humanidade, não para que ela seja explorada com fins de enganar, de coagir, de mistificar ou de ganhar dinheiro com isso. Não, ela é dada gratuitamente, até porque a mediunidade ela é fugidia. Para o médium ele poder dar a comunicação dos espíritos, os espíritos têm que querer dar comunicação. Então, não depende só dele, depende do outro lado também. Então, muitas vezes, se ele fizer um mau uso, os espíritos que querem o bem da humanidade, os espíritos do bem, não vão se associar a esse médium. Ele vai estar associado a espíritos especuladores, bajuladores, que querem atrasar o desenvolvimento da humanidade, que querem especular com essa crença, né, da humanidade no espetacular, no paranormal, deixando de lado a seriedade que deve ter o estudo, né? Então, no capítulo 26, item 7, fala-se: os médiuns atuais receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Então, podemos resumir que a mediunidade foi dada à humanidade por Deus para que o homem possa conhecer, né, penetrar o mundo do invisível, para que os médiuns sejam os intérpretes dos espíritos. Então, mais uma vez, o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos só é possível quando há um médium ostensivo presente, que tem essa possibilidade de captar o plano espiritual. E esse fenômeno da comunicabilidade ele acontece e deve acontecer para que possamos ser instruídos sobre o quê? Sobre a vida, sobre o Deus, sobre Jesus, sobre a vida atual, sobre o passado, sobre o futuro. Não é o que todos nós buscamos? Para isso que Deus nos deu a mediunidade. Então, a mediunidade não é castigo. A mediunidade é um presente que Deus dá. Aqui no Evangelho nós vemos um dom, né? Dado ao médium, né? Que é o intérprete. Mas para que ele seja o intermediário para que todos nós... Por exemplo, eu não sou médium, né? Mas eu trabalho com médiums há 20 anos. E por causa deles, eu tenho a convicção de que Deus existe, de que Jesus é o nosso grande irmão, nosso guia espiritual, de que viveremos para sempre e que estamos nesse processo de evolução no conhecimento e na moralidade. Eu sei que a morte não existe. Isso já é um grande consolo para todos nós, porque todos nós tememos a morte. Nenhum de nós quer perder aqueles que amamos. Meus irmãos, Deus é Pai. Deus não separa quem se ama. Então, assim, e a gente sabe dessa realidade por intermédio dos médiuns, né? Então, para que eles sejam intérpretes dos espíritos, para que eles possam nos instruir, como eu já disse, para nos mostrar o caminho do bem, porque o que nós vivenciamos hoje, sem sombra de dúvida, segundo a lei de causa e efeito, ação e reação, se preferirem, haverá o reflexo no nosso futuro, no plano espiritual. Como a nossa encarnação tem reflexo naquilo que fomos e fizemos no passado.
e também para nos mostrar o caminho do bem e nos conduzir à fé. Que fé? A fé, a convicção de que Deus existe, de que nada é por acaso, que todos somos irmãos e que continuaremos vivos por todo sempre. E o que a doutrina espírita tem a ver com tudo isso? Ora, meus amigos, nós estamos aqui dentro do contexto da casa espírita. Estou apresentando informações, conceitos apresentados pela doutrina espírita, né? Então, a doutrina espírita ela tem essa função de, com seriedade, com racionalidade, com boa intenção, né? Uma intenção voltada para o desenvolvimento do conhecimento do homem e também da sua moralidade, esclarecer exatamente o que a gente tem comentado desde o início aqui. O que é Deus? Por que estamos aqui? Quem somos nós? Para onde iremos depois da morte? A doutrina espírita, através da codificação nos apresentada por Allan Kardec, nos trouxe as informações que os espíritos apresentaram a Kardec por intermédio da mediunidade. E que até hoje nós, do movimento espírita mundial, tem continuado as suas pesquisas, as suas experimentações práticas por intermédio das reuniões mediúnicas, mantendo o intercâmbio com a espiritualidade maior, auxiliando espíritos que estão em sofrimento do outro lado, mas também aprendendo com as lições de vida que eles tiveram aqui na Terra, e o reflexo da sua vida na espiritualidade, conhecendo, né, o reflexo desses acontecimentos aqui no plano espiritual. Então, aprendemos como é que é a vida de lá, né, e por que os espíritos se encontram naquela situação boa ou não do outro lado. Então, sabendo disso, é melhor a gente corrigir o nosso caminho aqui enquanto encarnados. Porque a vida na carne, a experimentação na carne, é uma grande necessidade para todos nós, espíritos imperfeitos. Quando formos espíritos perfeitos, não precisaremos mais da experiência na carne. Então, a doutrina espírita nos traz esses conceitos. A doutrina esclarece o que é a mediunidade. A doutrina espírita ensina ao médium que ele controla a sua mediunidade. Então, ele passa a discernir o pensamento que é seu, o que não é seu, e ele passa a viver bem com a sua mediunidade. Mas ele precisa estudar tudo isso. E é aqui, na doutrina espírita, que é estudada a mediunidade, e que é estudado o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, e que as informações da espiritualidade nos são passadas desde o início dos tempos, hoje e por todo sempre. Então fica aqui o convite a todos que nos assistem neste momento, que investiguem o que é ser médium, que investiguem o que é a mediunidade. E o lugar certo para se fazer isso é na doutrina espírita, que é ensinada através de diversos cursos presentes nas casas espíritas, a exemplo do SEAC aqui em Bauru. Desculpem. Bom, gente, em virtude do pouco horário que temos, é o que eu gostaria de apresentar resumidamente para todos vocês. Espero ter sido esclarecedor, claro, espero que todos tenham entendido. E nos encontramos aí numa próxima oportunidade, e se for possível, presencialmente. Que Jesus abençoe a todos vocês. Um grande beijo no coração de cada um. Paz e bem a todos. Que assim seja. Caríssimos irmãos em Jesus, que a paz esteja com todos. É com muita alegria que compartilharei com vocês algumas reflexões sobre o tema desprendimento dos bens terrenos, que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Imaginem vocês que um amigo lhes empresta um bom dinheiro em um momento em que você está muito necessitado. Bom, né? Para sua surpresa, é até mais do que você acredita necessitar.
uma verdadeira riqueza. Mas ele faz questão que você aceite, pois outras situações difíceis poderão surgir e ele confia que você saberá usar bem esse dinheiro. O amigo, porém, lhe faz somente um pedido: que não se esqueça dos outros necessitados como você. Você pensa bem, acha que está certo e segue a vida. O tempo passa e é chegada a hora de você mudar para um outro lugar, onde a riqueza material que lhe foi concedida por esse amigo não será mais necessária. A riqueza material ficará, você não precisará levá-la. Na despedida, você olha para trás, para tudo o que viveu. E o que descobre sobre a sua relação com a riqueza que o amigo lhe emprestou? O que você vê? Reflita comigo agora. Essa história é real. Você, eu, todos recebemos um empréstimo quando encarnamos na Terra. Todos nós. Mas o que veremos sobre a nossa relação com essa riqueza no momento da grande mudança? Quem nos faz o empréstimo é Deus. Quem confia em nós é Deus. E como nós nos relacionamos com essa riqueza que Deus nos ofereceu? O que nós veríamos ou o que nós veremos quando olharmos para trás? No momento da grande passagem. Qual terá sido e qual será naquele momento a nossa relação com essa riqueza? Desprendimento? Alguns de vocês poderão me dizer: eu não recebi riqueza nenhuma. Que relação eu posso ter? Outro: eu recebi quase nada. Também. O outro dirá: eu recebi só problemas e dificuldades. E um outro: eu sou rico, mas tudo que eu tenho, eu ganhei com o suor do meu trabalho. E um outro: eu recebi uma herança, mas foi do meu pai, que trabalhou muito mesmo para que eu não passasse necessidade quando ele morresse. E há mais alguém? Verdade, eu recebi o empréstimo de muitas riquezas quando nasci. Observem, meus amigos, que muitos sequer se dão conta de que tudo o que têm lhes foi concedido por Deus. Mesmo que você tenha se dedicado para angariar os seus bens materiais, foi porque assim Deus entendeu que você tinha condições de viver. E os caminhos, a sua própria saúde, foram lhe propiciando que assim fosse. Então, as pessoas, por vezes, não têm consciência de que tudo que acontece é de acordo com a vontade de Deus. Nossa visão de riqueza ainda está muito vinculada ao dinheiro. Consideramos ricos apenas aqueles que possuem grandes fortunas e que, inclusive, até as podem esbanjar. Muitos sonham em ter muito dinheiro para poder esbanjar. E outros
ainda dizem, não, eu vou sim gastar bastante, mas não vou esquecer dos irmãozinhos, tá? O senhor me ajuda a ganhar na loteria, lá na Mega Sena, que eu prometo, vou destinar 1% para os meus amigos necessitados. 1%. E aí tem aqueles que disseram que não receberam riqueza nenhuma, que nasceram desprovidos de tudo. Verdade mesmo? Não tem nada? Do ponto de vista do dinheiro, talvez realmente as dificuldades sejam grandes. Mas você tem saúde? Se você não a tem, teve ou tem quem cuide de você? Surgem no seu caminho pessoas generosas que sempre estão dispostas a desampará-lo? A ampará-lo? Ou você se sente sempre no desamparo? Agora sim, tá? Você não consegue reconhecer e ser grato a essas pessoas que surgem no caminho para ajudá-lo. Você tem pouco dinheiro, mas não lhe falta comida no prato? Ah, mas é uma comida muito simples, mas você passa fome? Todas essas são riquezas. A comida no prato, a saúde, a paciência, a resiliência, a boa vontade, a alegria com o que se tem, são grandes riquezas. É que nós estamos sempre vinculados à ideia de que riqueza é sinônimo de muito dinheiro no bolso, na carteira e na conta bancária. Você pode me dizer, mas eu luto com muitas dificuldades financeiras, Cíntia. Realmente, a maioria de nós luta. Mas não surgem boas ideias para resolvermos os problemas? Não batalhamos, temos saúde para vencê-las? Você consegue enxergar que aí está a riqueza de que seu espírito realmente precisa para progredir e também para ser verdadeiramente feliz? Nós temos consciência que, por vezes, esse dinheiro que nos falta, essa comida que às vezes não é aquela que você gostaria, mas sustenta o seu corpo, ela, na verdade, é resultado da misericórdia de Deus em relação a muitos débitos adquiridos em outras vezes que passamos pela terra. E agora Deus nos concede essa riqueza de oportunidades para sermos pessoas melhores, para aprendermos a valorizar o que temos ou tivemos, e assim darmos um salto evolutivo, darmos um salto em nosso progresso espiritual. Se você é rico, seja devido ao seu esforço ou a uma herança recebida, consegue enxergar que é graças a Deus que assim o permitiu para o seu progresso? Porque quando nós temos uma abundância financeira, é porque Deus acreditou que nós saberíamos gerir isso mesmo. Gerir esses bens em prol da comunidade, da coletividade, e não apenas do nosso próprio bem e, às vezes, daqueles que compõem a nossa família de sangue biológica, né? Todas as riquezas, da saúde às grandes fortunas, dos pais que amparam ou são amparados por nós, tudo é empréstimo de Deus para o nosso progresso. Pais que são amparados por nós constituem um bem, sim, um grande bem. Porque quem ampara os pais, quem convive com eles e cuida deles, sabe do grande aprendizado que isso é. Se nós conseguirmos enxergá-los com amor,
compreendermos a sua situação e realmente os ajudar nesse momento em que estão precisando de nós, seja com a idade que estiverem, estando eles doentes ou necessitados de comida, que seja, de um médico, e nós ajudamos nesse sentido, com certeza, o bem interior que nós sentimos, a alegria interior, é imensa. Então, eles são presente de Deus para nós. E o que muitas vezes acontece é que quando nós descobrimos quanto bem esses nossos pais que necessitam de nós geram para o nosso coração, nós também nos apegamos materialmente a eles e temos dificuldade de nos desprender do físico dos nossos pais quando eles tiverem que também fazer a sua jornada de retorno. Isso não é bom nem para eles, nem para nós. É humano. Tem muito a ver com a nossa fase, né, de progresso espiritual. Por estarmos aqui na Terra, na matéria mais pesada, nós temos também este apego. Mas precisamos trabalhar para que esse desapego também aconteça. É um apego material ao corpo físico, à presença física palpável dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. E, às vezes, nós estamos ali racionalmente compreendendo que é hora de deixá-los partir. Eles fazem jus a esse retorno, mas nós tentamos retê-los. E lamentamos imensamente não tê-los mais para o nosso abraço. Faz falta? Faz, com certeza. Não estou dizendo que não estou dizendo que a dor não é legítima, né? Mas nós temos que procurar transformar a tristeza em saudade, porque é positivo ter saudade, feliz daquele que deixa saudade. E também procurarmos, cada vez que sentimos aquela vontade de abraçar, de tê-los ao nosso lado, enviar uma vibração boa, um bom pensamento, de profunda gratidão por tudo aquilo que vivemos com eles aqui na Terra. Vejam, é uma mudança de olhar, que não acontece do dia para a noite, que precisa ser trabalhada por nós em nosso cotidiano. Mas se nós somos apegados àquela cadeira onde sempre sentamos para assistir à TV, aos programas da TV, que nós temos aquele lugar fixo à mesa e que nos ofendemos mortalmente quando chega uma visita e senta ali no nosso lugar. Que nosso lugar, que nossa cadeira. Tudo isso é passageiro. Mas nós temos aquele apego. Não há muitas histórias que nos contam, e nós já presenciamos isso em reunião mediúnicas, de espíritos que vêm, às vezes há muito tempo desencarnados, mas nos contando que estavam presos a uma cristaleira. Como assim? Do ladinho. Não queria largar. A um piano. Não quer largar. E fica empatando a sua felicidade, o seu progresso, porque tem apego àquele bem material. Não estou julgando. Cada um tem o seu momento. Mas quão melhor seria para nós, ou será para nós, se não tivermos esses apegos? Como nós conseguiremos ser mais livres, vivermos melhor, aproveitarmos melhor a oportunidade na Terra, sermos mais generosos com o próximo, seja ele muito próximo ou nem tanto, né? Então é preciso que nós nos trabalhemos e bem aproveitar esta encarnação
não é apenas fazer uma grande mudança. Não vou conseguir, então deixa para lá, deixa para a próxima. Não. Vá trabalhando essa mudança. Vá trabalhando. Que muita coisa já se transforma na vida de agora. Ora, se tudo nos é emprestado, se nada é verdadeiramente nosso, por que nos apegamos tanto a esses bens? Porque nos falta essa consciência, né? De que tudo nos é emprestado para o nosso progresso. A única exigência que nos é feita no momento do empréstimo, que é o momento em que nós retornamos para a vida terrena, é que façamos bom uso do que nos está sendo emprestado, do que nos está sendo concedido. E não nos esqueçamos de ser generosos com o próximo, como o Pai está sendo conosco naquele momento. Diante disso, o que veremos sobre como agimos em relação a esses bens emprestados, quando chegar o momento da nossa partida? Uma pessoa que tenha sido muito pobre, doente, tenha passado por muitas dificuldades, ou esteja passando por elas, irá me dizer: eu olharei para trás e pensarei assim: estou livre. E eu lhe direi: estará livre, principalmente se você soube viver tudo isso. Sem lamúrias, né? Aquelas reclamações constantes, com aceitação, com humildade, com resignação, dando bons exemplos. Com certeza você estará livre, feliz. Mas uma vez ou outra eu chorei, eu lamentei. Mas você lamentou pedindo socorro para Deus? Deus, olha, não estou dando conta, me dá força aqui para eu ir adiante, por favor. Que bom, você reconhece que Deus tem condições de ajudá-lo nesses momentos. E com certeza enviará os seus prepostos, encarnados e desencarnados, para fortalecê-lo, para aliviá-lo, para consolá-lo e ajudá-lo, enfim, a seguir a sua caminhada de progresso. Poderá ser realmente um retorno muito vitorioso, e eu espero que assim seja. E nas minhas preces, no Evangelho semanal, eu sempre peço a Deus que ajude a todos que atravessam essas dificuldades, para que possam se sentir amparados, aliviados e fortalecidos, e assim prosseguirem no seu progresso. Mas se deseja assim, puxa, estou livre, né? Vivi até que razoavelmente, está no momento da partida, você olha para trás, vivi até que razoavelmente bem, lidei bem com tudo isso. Mas na próxima eu quero voltar bem rico. E deitar e rolar. Pronto. Lá vem o apego de novo ao dinheiro, a ideia de que felicidade está nos bens materiais, né? Não que você, quando usa bem, não possa ser feliz também com esses bens. Mas não é só assim. Agora, se você tem outras ideias, quero voltar, agora que eu conheci na pele toda essa dor, eu sei que é uma prova difícil, porque ela é tentadora para nós nos desviarmos do caminho, mas eu hei de voltar ainda, pelo menos com um bom tanto de dinheiro, para eu poder fazer a diferença no momento em que eu reencarnar. Mas outro me dirá: fui um trabalhador, fiz por merecer cada vintém. Você olha para trás e fica muito feliz. Olha, dei o meu suor. E você usou bem esse dinheiro que ganhou ou você só amealhou?
Juntou, para o seu prazer de juntar. Você apenas juntou para deixar uma gorderança para os seus filhos, mas não os ensinou a ganhar também, a dar o seu suor para conseguir ganhar o seu dinheiro e administrá-lo bem em prol da coletividade? Como foi? Sim, nós podemos muitas vezes nos orgulhar de sermos honestos, trabalharmos, dar o nosso melhor. Que bom, que bom. Mas como é que nós lidamos com o que recebemos? Egoisticamente guardamos só para nós? Claro que você pode sim pensar no seu filho, mas só nele. E aqueles que juntam, e quando desencarnam, ficam desesperados. Quando ouvem, ainda que à distância, ou às vezes muito próximo, porque são atraídos para o ambiente onde viveram, as brigas por conta da sua herança, as desavenças. Ou pior, que não querem deixar nada para ninguém e grudam ali. Ou ainda vão para regiões difíceis do umbral, onde acreditam estar, e há relatos nas obras de André Luiz, há relatos dos espíritos que se comunicam nas reuniões, que nesses lugares mais difíceis do umbral, por vezes a pessoa se joga à lama, assim, junto a um grupo de pessoas apegadas aos bens materiais, ao dinheiro, às moedas, e passam séculos acreditando que estão jogando moedas de ouro, que estão abraçando dinheiro e bens, quando na verdade é lama. Que triste nós chegarmos a essas condições. Por isso eu insisto, comecemos a nos trabalhar, tomemos cuidado e sejamos sinceros conosco. Não usemos máscaras para nós mesmos. Porque chega uma hora que a consciência retirará, chegará uma hora que a consciência retirará todas essas máscaras e nós nos depararemos com quem realmente somos. E nem sempre essa é uma visão feliz. Você viveu também esbanjando? Eu tive muito, mas o que é meu não era meu, não. Ixi, mas você esparramava, sem sabedoria. Sem sabedoria. Ou pior, você não negou, mas humilhou sempre que pôde. Se vangloriando de como você sempre batalhou para ter o seu, e dizendo ao outro que às vezes não tem nem condições de saúde para isso, ou não nasceu numa situação que lhe permitisse fazer como você fez, você muitas vezes usou do dinheiro que dava para humilhar aquele que recebia. Tem gente que humilha o outro até quando dá um pedaço de pão no seu portão. Reflita como é que você está lidando com o que tem, no momento de repartir. E como você que tem condições ou que luta está preparando os seus filhos, aqueles que ficarão, que estão sob a sua responsabilidade, que vieram sob a sua tutela. Eu já vi exemplos belíssimos, belíssimos. Eu tive a oportunidade de dar aula para um grupo de alunos universitários, num determinado curso, que os pais eram pessoas, vários deles abastadas, né, eram pessoas abastadas, mas que ganharam o dinheiro com o suor do seu trabalho mesmo, e que sabiam administrar esses bens em prol do grupo que com eles trabalhava, nunca se negava a ajudar com alegria as comunidades necessitadas do lugar onde viviam, e faziam uma coisa mais bonita ainda. Eu achava aquilo o máximo, eu ficava tão feliz de ver a simplicidade daqueles filhos que acordavam 4 horas da manhã
desde pequenininhos, e não porque eram obrigados, mas com a mesma alegria do pai que os incentivou. E iam, sabe, ordenhar a vaca para tirar o leite, iam trabalhar com os funcionários daquela fazenda, iam aprender todos os detalhes da plantação, passaram por todos e passavam por todos os estágios de trabalho, sem se sentirem humilhados, na alegria da convivência. Eu convivi com muitas pessoas assim. E isso me dava uma alegria imensa de ver e de abençoar aquelas famílias que criavam os seus filhos assim. Que lindo! Eles trabalhavam mesmo com muita alegria, com muita disposição, sem se achar mais do que ninguém. Era muito interessante, muito interessante. Então, e não chegavam esnobando na escola, absolutamente. Mas na conversa que eu sempre mantive com os meus alunos, eu sempre fui muito próxima a eles. Sempre foi o meu jeito de trabalhar. E eu não precisava nem me aproximar, eles vinham até mim porque sabiam ter ali uma pessoa pronta para ouvir, para conversar, né? Nos horários de intervalo, no final de uma aula, antes da aula começar. E eles contavam assim com alegria, que tinha, nossa, estou com a dor no pé hoje, posso ficar sem sapato? Falei, por quê? Ah, porque aconteceu assim, 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 trabalhei demais, né? Fiquei de bota o dia inteiro, tal, e agora estou com o sapato, está apertando. Nossa, um encanto aqueles meninos. Eu chamo de meninos porque, para mim, sempre foram os meus meninos. Todos os meus alunos, meus meninos, minhas meninas. E, com a graça de Deus, eu pude ver muitos pais preparando bem os seus filhos. Né? A gente não pode olhar só para quem não consegue. A gente tem que ter o olhar feliz de enxergar também aqueles que conseguem. E isso me fez muito, muito bem. Então, quando nós chegarmos no grande momento, saberemos reconhecer que tudo foi empréstimo de Deus e seremos gratos a Ele por tudo que conseguimos desenvolver a partir disso, que nós tivemos, inclusive, a riqueza de amigos desencarnados que endossaram a nossa vinda para a Terra e que nos acompanham e nos auxiliam e fazem preces por nós e nos inspiram e nos orientam nos momentos de sono para que nós bem aproveitemos essa existência, para que bem aproveitemos os nossos momentos de relação com os bens materiais, porque nós temos livre-arbítrio. E quando chegamos aqui na Terra, por vezes, nos esquecemos de tudo o que contratamos antes de vir. Né? Nós nos desviamos da nossa proposta. Mas, para isso, temos muitos amigos dos dois lados da vida que nos ajudam a reencontrar o trilho do caminho certo. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. E nos preparemos sempre antes de nos entregarmos ao sono reparador, para que o nosso espírito liberto possa receber e trazer para o dia a dia as orientações de que necessitamos para bem nos relacionarmos com os nossos bens materiais, com as nossas mazelas e tudo mais que possamos fazer para o nosso crescimento. Saibamos, meus irmãos, bem aproveitar as oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores ainda nesta encarnação, para com certeza sermos também mais felizes. Agradeço imensamente pela sua atenção, pelo seu carinho em me receber na sua casa, para juntos fazermos esta reflexão sobre o desprendimento dos bens terrenos. E com muito carinho, eu desejo que Deus os abençoe e ilumine os seus caminhos.
Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.